Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dos adolescentes dessa semana. A gente tá na lição 2 e título O Vaso de Alabastro, e agora eu vou ler o texto-chave. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Lucas 7, 37 e 38. Na lição dessa semana, né, Jesus é convidado para uma festa na casa de Simão. E Simão de Betânia era um dos poucos fariseus que havia se unido abertamente aos seguidores de Cristo, né? Ele tinha esperanças de que Jesus fosse um profeta, né? Que ele pudesse ser um Messias, mas ainda não tinha o aceitado como Salvador. Seu caráter não estava transformado e seus princípios não tinham mudado. E na última visita de Cristo a Betânia, ele ofereceu uma festa para o Salvador, porque ele queria, Jesus tinha curado ele da lepra e ele queria mostrar sua gratidão, por isso deu a festa e convidou Jesus, né? E bem nessa época foi que os fariseus estavam planejando a morte de Jesus, né? E desde a ressurreição de Lázaro, as pessoas tinham ficado mais próximas de Jesus, mais favoráveis a Jesus, né? Então, além de Jesus, eles queriam matar Lázaro também, que era a prova desse milagre. Então, eles queriam se livrar dessa prova, né? Por isso decidiram que Lázaro também deveria morrer. E aí, nessa festa, tava Maria lá também, né? E ela ouvia atentamente cada palavra que saía dos lábios de Jesus. Ele havia perdoado seus pecados, né? E chamado seu irmão para fora da sepultura, tinha ressuscitado o irmão dela, né? E por isso, seu coração estava cheio de gratidão. E ela tinha ouvido Jesus falando que morreria em breve, então, desde então, ela desejava honrá-lo de uma maneira muito especial. Com muito esforço, com muito sacrifício pessoal, ela tinha comprado um frasco de alabastro de nardo puro, que era um óleo aromático caro. E com esse óleo ela pretendia ungir o corpo de Cristo quando ele morresse, né? Mas agora todos estavam falando que ele estava para ser coroado rei, então sua dor se transformou em alegria. E ela estava pronta para ser a primeira a honrar o Senhor. E aí ela foi aos pés de Jesus, né? Quebrou o frasco, derramou o óleo na cabeça e nos pés de Jesus e, chorando, se ajoelhou diante dele. E as lágrimas que ela derramava molharam os pés do Salvador e foram enxugadas pelo seu cabelo. E seus movimentos podem não ter sido notados no começo, né? Mas quando o frasco quebrou, o perfume se espalhou pelo ambiente, todo mundo sentiu o cheiro, e aí eles perceberam o que ela estava fazendo. E Judas viu aquela cena com um grande desgosto. Ele começou a cochichar com as pessoas que estavam do lado dele, dizendo que aquilo era um desperdício. E ele disse: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Mas ele disse isso não porque ele se importava com os pobres, e sim porque ele era ladrão e queria ficar com o dinheiro. E Maria ouviu isso e seu coração estava trêmulo. Ela estava com medo de que sua irmã e Jesus também
a criticassem por aquela ação, né? Então ela tava quase saindo de fininho, né? Tipo, ficou preocupada com a reação deles, então decidiu sair de fininho. Mas antes dela fazer isso, ela ouviu a voz de Jesus, que disse: deixem-na em paz, porque estão perturbando. E ele sabia que ela estava expressando sua gratidão e a defendeu. Tem algumas coisas lá que ele fala, né, que tá no livro de Marcos. Inclusive, quem quiser ler o Libertador, tá muito legal nesse capítulo, né? Tem coisa dos 3 evangelhos falando lá, mas é muita coisa para eu falar aqui, por isso eu resumi. E o perfumado presente que Maria pensava em aplicar generosamente sobre o corpo sem vida do Salvador, ela tinha derramado sobre ele ainda vivo, né? E em seu sepultamento, aquela fragrância só poderia encher o sepulto, só poderia encher a tumba. Mas naquele momento, porque ela fez isso naquele momento, não esperou ele morrer para fazer aquilo, ela tinha alegrado o coração dele. E Cristo comentou o significado daquele ato. Ele disse: quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E assim como o frasco de alabastro foi quebrado e a casa se encheu com a fragrância, também o corpo de Cristo foi quebrado, mas ele se levantou da sepultura e a fragrância de sua vida encheria a terra. E ao elogiar a ação de Maria, Cristo também automaticamente estava criticando Judas, né? Reprovando Judas. E essa censura provocou ressentimento em seu coração. E saindo da festa, ele foi diretamente para o palácio do sumo sacerdote e se ofereceu para lhe entregar Jesus. E Cristo fala aqui que Cristo ele valorizava atos de cortesia. Mesmo que fosse só uma flor simples que uma criança desse para ele, se fosse de coração, como que ele poderia recusar? Ele não recusava isso. Se fosse de coração, né? É que nem fala, presente pode ser comprado aquele presente mais caro do mundo, que não vale nada, ou pode ser uma coisa simples que vem do coração, né? Porque mesmo que seja simples, se for do coração, vale muito. E ele aceitava as dádivas das crianças e abençoava os doadores, né? E Simão, o anfitrião, ele ficou surpreso com a resposta de Jesus, ficou surpreso por Jesus ter defendido Maria, né? E em seu coração ele disse: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. E por Cristo ter permitido que Maria se aproximasse dele e não ter repreendido ela, Simão foi tentado a pensar que Cristo não era profeta, que ele não sabia dos pecados dela, né? E por isso não era um profeta. Mas Simão ele não percebia que o Filho de Deus tinha de agir da maneira divina, né? Com compaixão, ternura e misericórdia. A maneira de Simão era apenas a de ignorar o ato de arrependimento de Maria. Ou seja, o que importa foi o que ela fez de errado. O arrependimento dela não vale de nada, né? Era mais ou menos assim que ele estava tratando ela. Mas respondendo esse pensamento que não foi dito em voz alta, Jesus respondeu: Simão, tenho algo a te dizer. E aí ele foi e contou uma parábola, que é a parábola que a gente comentou ontem, né, dos 2 devedores. Que tinha 2 homens, deviam a um certo credor uma quantia. Um devia 500 denários e outro devia 50. Nenhum dos 2
tinha condição de pagar a dívida. Por isso, o homem perdoou os dois. E aí ele foi e perguntou para Simão: qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E Jesus disse: você julgou bem. E Cristo passou para o seu anfitrião a responsabilidade de pronunciar a própria sentença. Simão havia arrastado ao pecado a mulher que agora desprezava e a prejudicou seriamente. E os dois devedores representavam Simão e Maria. E a intenção de Jesus não era dizer que os dois deviam sentir diferentes níveis de obrigação, diferentes graus de obrigação, pois ambos tinham uma dívida de gratidão que nunca poderiam pagar. A intenção de Jesus naquele momento era mostrar que mostrar a Simão que o seu pecado era maior que o de Maria. E só então Simão começou a se enxergar a partir de um novo ponto de vista. E ele percebeu estar na presença de alguém superior a ele. Aí Jesus começou a falar da atitude de Simão e da atitude de Maria, né? Que agora eu vou ler aqui o verso que fala: Vesta, mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. E aí, Simão, até aquele momento, Simão achava que tinha honrado a Jesus ao convidá-lo à sua casa. Mas agora ele se viu como realmente era, né? E ele percebeu que Maria era uma pecadora perdoada, mas ele era um pecador que ainda não tinha encontrado perdão. E Simão, ele foi tocado pela bondade de Jesus ao não repreendê-lo em frente aos convidados, né? E Simão viu que, em sua bondade e misericórdia, Jesus tentara conquistar o seu coração. E uma repreensão severa teria endurecido Simão contra o arrependimento, mas a paciente correção o convenceu do erro. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilhe para todo mundo. A gente se vê de novo amanhã. Tchau, até amanhã. Um beijo.